Fala, bikers, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer o seguinte assunto para vocês. Tomar água em excesso durante atividade física faz mal? E quem vai passar a orientação para vocês é estudante de nutrição pela Universidade Federal de Lavras, Ana Bárbara Castro. Se liga! Consumir água em excesso durante exercício físico pode fazer mal? Bom, meu nome é Ana Bárbara Castro, eu sou estudante de nutrição e hoje estou aqui para falar para você sobre hiponatremia, que é uma condição clínica que pode ocorrer quando a água é consumida de forma excessiva em esportes de longa duração. Durante exercícios físicos de longa duração, principalmente aqueles feitos em ambientes quentes, uma resposta fisiológica do nosso corpo para manter a temperatura corporal é a excreção de líquidos na forma de suor, porque esse líquido vai ser evaporado e isso ajuda com que o seu corpo tenha um controle térmico. E juntamente com esses líquidos perdidos durante o exercício físico, perdidos também solutos e outros minerais que tem no nosso plasma sanguíneo. E o principal deles que eu vim falar aqui hoje é sobre o sódio, o sódio tão temido e tão utilizado durante o exercício físico. Então, à medida que você vai fazendo o exercício físico, você está ali perdendo sódio através do suor e você está ali ingerindo bastante água, então você vai ter um volume plasmático aumentado e concentrações de sódio reduzidas. E eu vim aqui para falar hoje, sobre um distúrbio hidroeletrolítico, sobre a perda excessiva de sódio e uma reposição hídrica em excesso de água que pode gerar essa condição de hiponatremia. E eu vou explicar com mais detalhes. Vou exemplificar para vocês o que seria a condição de hiponatrêmico, normatrêmico e hipernatrêmico. Eu peguei aqui 3 copos e coloquei suco de pacotinho para vocês entenderem melhor. Esse primeiro copo, eu vou colocar só uma quantidade pequena de água, que vocês veem que vai estar bem concentrado, que seria a condição de um indivíduo que termina a prova hipernatrêmico, desidratado e com uma concentração de solutos, de sódio maior no plasma sanguíneo. Já esse indivíduo é aquele que termina a prova com a concentração adequada de solutos, no seu plasma sanguíneo, condição de normonatremia, então a concentração de água e soluto está adequada. O indivíduo seria aquele que toma água em excesso e termina a prova hiponatrêmico, então você vê que há concentrações diferentes no volume e também nas quantidades. Agora vocês já entenderam melhor o que seria essa diferença, de uma pessoa que termina a prova desidratado, com concentrações de sódio no plasma muito elevadas, e essa pessoa que também pode desenvolver uma condição de hiponatremia. Mas a desidratação vai levar só a uma queda de performance e talvez algumas complicações clínicas se for muito exacerbada. Mas a hiponatremia é o assunto de hoje e que pode levar a complicações clínicas muito mais graves do que uma desidratação. E eu vou... Nosso plasma sanguíneo, ele tem concentrações ótimas de água e sódio e outros solutos também, Mas quando você faz uma reposição hídrica em excesso, vai ter um volume maior do seu plasma sanguíneo. E a concentração ótima do sódio é de 135 mmol. Quando fica abaixo dessa concentração ótima, você vai tendo sintomas de hiponatremia, porque vai sendo diluído aquele sódio no seu plasma sanguíneo. E quanto mais sódio vai sendo excretado e mais águas sendo repostas, essas concentrações ótimas de sódio na sua corrente sanguínea vão sendo mais diluídas. E quanto mais vai reduzindo essas concentrações de sódio, mais sintomas vinculados à hiponatremia esse indivíduo vai ter. Por exemplo, o primeiro sintoma, que ele o mais próximo de 135 mmol, que vai reduzindo as taxas de sódio no seu plasma sanguíneo, vai ser ali simplesmente algumas desconfortos intestinais, dores estomacais, mas a partir que vai diminuindo ainda mais as concentrações de sódio no seu organismo, você já começa a ter dores de cabeça, porque está tendo um descontrole ali da regulação osmótica pela essa falta do sódio, e excesso de água. Então vai ter um influxo maior de água no seu cérebro. E a terceira etapa mais grave de hiponatremia, quando o sódio reduziu drasticamente as concentrações
lá no seu plasma sanguíneo, já pode gerar edema pulmonar e cerebral, levando à morte de indivíduos saudáveis. Mas não é um caso clínico que ocorre ali em um treinamento de 1, 2 horas, né? Na literatura a gente tem demonstrado, são atletas que praticam uma atividade física acima de 6 horas, né? Que aí faz em ambientes quentes, que vai ter uma excreção muito maior de sódio e que faz uma reposição somente com água. E a hiponatremia está mais vinculada à quantidade de água que você consome do que com a quantidade de sal que você repõe também. Porque se você faz o uso de cápsulas de sal, bebidas energéticas que tem ali uma concentração de sódio no meio e faz consumo de água em excesso, aquela concentração de sódio também pode estar muito diluída naquela quantidade de água que você tomou. Então eu vim trazer esse tema só por curiosidade mesmo, para vocês saberem que existe uma recomendação de reposição hídrica no esporte, e porque várias vezes, né, a gente pensa, água não tem nem caloria, eu posso beber à vontade, mas não é bem assim. Como tudo na nutrição, equilíbrio, até água em excesso pode fazer mal.